renderam ao Senhor Jesus. O batismo é o cumprimento de uma ordem dada pelo Senhor Jesus, que disse àqueles que haveriam de pregar o Evangelho: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, testemunham hoje a sua fé em Jesus a estes que vão ser batizados. Não quer dizer que, como ser humano, ainda não errarão, mas com certeza, pelo Espírito Santo que habita nos seus corações, estarão buscando sempre o viver em santidade e o temor da presença do Senhor. Com certeza, pessoas influenciaram a decisão desses 3 jovens, e eu gostaria de então chamar a quem sobre eles tiveram e têm influência na sua vida espiritual para os trazer aqui. Irmã Aldeni, a senhora certamente influenciou na decisão da sua filha. A senhora pode trazê-la para o batismo nesta noite?
Nós estávamos ali refletindo e pensando numa música que pudesse expressar esse passo importante que esses jovens estão dando e que um dia muitos dos que estão aqui assim o fizeram. Tem uma música que fala assim: leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Esse tem que ser o nosso desejo todos os dias das nossas vidas. Essa busca é permanente até o dia que isso se confirmar na segunda vinda de Jesus. Nós rendemos a adoração ao único que é digno de louvor e adoração, Jesus. Na hora que você estiver aflito, na hora que você estiver triste, na hora que você estiver enfermo, clame pelo nome de Jesus. Entre em intimidade com Ele e Ele te levará além. Sim. Desejo agora
E convidar também a Anaide, a Patrícia, que vão trazer o nenenzinho aqui para a gente orar também por ele nessa noite. Você já está acordado, vai chorar. Estenda a sua mão aqui em direção, olha pelo Daniel, peça pela vida dele, da sua mãe, da sua avó, da Davi, desculpa. Que Deus abençoe a vida dele grandemente. Senhor, tu conheces essa criança, tu formaste essa criança. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida dela. Derrama da tua graça, Senhor, sobre a vida dela. Que ela possa conhecer o Deus grande e maravilhoso que tu és. Que ela possa conhecer o amor do Senhor revelado em Cristo Jesus. Que ela venha a ser um grande cidadão, mas sobretudo, Senhor, venha a ser um grande servo do Senhor. Conheça o Senhor e ande nos teus santos e abençoados e eternos caminhos. Sustenta a sua vida, Pai, todos os dias. Dê graças à sua mãe, aos seus avós, para ensinar a ele o caminho em que deve andar. E seja o caminho da tua presença, Senhor. Que a tua palavra seja inculcada no seu coração, para que ele conheça ao Senhor e ame ao Senhor pela tua palavra. Ó Deus, te damos graças pela certeza do que podes fazer na vida de todos aqueles que buscam ao Senhor e que confiam no Senhor. É em nome de Jesus que suplicamos as tuas bênçãos sobre esta vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Três jovens que hoje na nossa eclesiologia fazem parte da igreja, como membros da igreja, e nosso desejo é que eles venham a ser grande bênção, jamais, não pelo batismo, mas pelo testemunho da fé, possam continuar firmes no caminho do Senhor Jesus. Amém? Uma salva de palmas para eles. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que me amar. Sou pequeno, mas Ele é Deus. Ele só faz o bem a vencer. Amém. Podem sentar. Nós já estamos encerrando. Quero agradecer a presença do pastor José Luiz, a esposa que estão aqui conosco, pastor ali do Jardim Europa. Estão de férias? Aí, pastor de férias é uma bênção, né? Muito bem, uma alegria recebê-los aqui entre nós para celebrar Jesus. Muito obrigado aos parentes do Ivanildo, da Renata. Jesus, só o Senhor é Deus, digno de louvor e adoração.
E como a ceia do Senhor, o batismo é uma ordem, uma ordenança do Senhor Jesus. Ele assim mandou, dizendo que todo aquele que nele crê seja batizado para testemunho da sua graça, da sua glória e da salvação por ele operada. Nós temos a alegria de ver mais 3 pessoas que com entendimento confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. É uma noite alegre para a pessoa, para os familiares, mas sobretudo para a igreja, porque nós vemos confirmada a pregação, a vivência da igreja com relação à mensagem que anuncia aqui constantemente. Quero a Ana Gabriele certamente recebeu a influência dos seus pais para tomar a decisão de ser uma discípula de Jesus. Se assim o é, gostaria que os pais pudessem trazer a Gabriele para o seu batismo. Teu sangue Estarei batizando 2 pré-adolescentes que têm sido referência na nossa congregação. E um deles é meu filho, primogênito, Samuel. E os irmãos devem imaginar o quanto isso deve ser emocionante para mim. Quero agradecer à Igreja Mãe por estar propiciando essa oportunidade para mim. Passo pela gentileza de permitir que eu faça esse batismo. Deus nos abençoe. E eu gostaria que
da Maria Carolini estivesse a conduzindo aqui para que possamos dar prosseguidade ao batismo. Teu sangue leva-me a todas as alturas, onde ouço a tua voz, pedindo a justiça. Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, pastor Sérgio, ministro do Evangelho, autorizado pelo Senhor Jesus Cristo e pela Igreja, eu a batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A irmã Luciane, mãe do Samuel, e o conduzisse. Como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, pastor Sérgio, ministro do Evangelho, autorizado pelo Senhor Jesus Cristo e pela Igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Esvazie-se cada vez mais de você mesmo. Eu tenho que me esvaziar cada vez mais de mim, para que o Espírito Santo haja cada vez mais e que eu possa estar cheio e pleno do Espírito. É assim que tem que ser o crente: me derramar. Se derrame na presença do Senhor Jesus. Você também tem a oportunidade de trazer os seus dízimos e ofertas e depositar aqui à frente.
Os irmãos podem sentar. Perdendo a liderança, o povo fica verdadeiramente sem identidade. E ficar sem identidade era uma maneira muito grande que as pessoas naquela época usavam para acabar com as nações, para extinguir com as nações. E aquela nação que estava ali estava sendo ameaçada, estava sendo castigada. Então aquele povo precisava da providência de Deus. Aquele povo precisava saber que Deus tinha propósitos na vida deles e precisava colocar um líder na vida daquele povo e retirar o povo daquela condição que ele se encontrava. Era uma condição que o próprio povo não queria. Ele queria se ver livre de ser dominado, de ser subjugado, de ser escravizado, de ser tratado mal, de ser deixado de lado, de ser considerado um zero à esquerda. E Deus então olhou e viu o clamor daquele povo e fala: esse povo é o meu povo, eu preciso providenciar o resgate dele. E providenciou um homem que fosse ali e resgatasse esse povo do lugar que eles estavam. Eu digo que nós precisamos também um dia deste homem, não é? Nós estávamos tendo necessidade de um líder que pudesse reorganizar, de um líder que pudesse olhar para o povo, amar este povo e conduzir este povo novamente pelos caminhos do Senhor. Mostrar para este povo que eles tinham sim um líder, um guia espiritual. E Deus providenciou este homem com a sua família. E nós agradecemos muito a Deus por isso. Mas ele também tinha que mostrar àquele povo quem era Deus, pois o tempo do cativeiro fizera com que eles se esquecessem da essência de Deus, verdadeiramente de quem era Deus. E quando o povo se esquece da essência de Deus, ele começa a fazer literalmente besteiras. Ele se desvia dos caminhos propostos por Deus. Quando o povo se encontra nesta situação de se esquecer de quem é Deus, ele se esquece de quem é Deus, quem deve conduzir a sua vida, quem deve olhar pela sua vida. Ele se esquece de Deus, se esquece de que Deus é Senhor na sua vida e que ele deve estar debaixo da condução desta mão poderosa do Senhor. Esse povo precisava se conscientizar então dessa condição que ele se encontrava. Muitos estavam se esquecendo de quem era Deus, e Moisés recebe a incumbência de ir lá falar para aquele povo sobre Deus e em nome de Deus, que a liberdade estava proposta para eles. E eles deveriam se lembrar de que muitos anos antes, esse Deus maravilhoso que estava mandando Moisés para ali, tinha feito maravilhas na vida dos seus pais no passado. Então eles estavam recebendo novamente aquele conhecimento de quem era Deus. E nós como igreja também estávamos a caminhos de nos esquecermos da realidade de quem era Deus. E muitos problemas começavam a acontecer, muitos afastamentos começavam a acontecer. Era preciso, que este homem de Deus viesse mostrar realmente quem é Deus na nossa vida. Um outro ponto é que esse povo, uma outra incumbência de Moisés, é que ele precisava mostrar ao povo que aquele Deus Todo-Poderoso não havia se esquecido deles, nem os havia abandonado, mesmo que eles tivessem passado por duras penas e dificuldade. Um dos grandes problemas nossos é acharmos que Deus se esquece de nós. Se nós passamos por dificuldades, se nós padecemos ou se sofremos alguma situação, alguma condição da nossa vida, nós pensamos que Deus se esqueceu de nós. Se por um acaso dentro dos planos, dos propósitos de Deus, o povo fica sem alguém que conduza, de repente começam as ovelhas a ir cada uma pelo seu caminho, de repente ele vai falar assim: Deus se esqueceu de mim, Deus se esqueceu de nós, Deus se esqueceu do nosso povo, Deus se esqueceu da nossa igreja. Moisés precisava
mostrar para aquele povo que Deus jamais havia se esquecido deles, e muito menos os havia abandonado. Deus do céu ouvia o clamor daquele povo, ouvia as suas lamentações, e Deus os atendeu, jamais os abandonou, jamais os esqueceu. Eu tenho certeza, pastor Orbaz, que muita gente nessa igreja achou que Deus havia se esquecido, havia abandonado essa igreja. As ovelhas estavam meio que batendo cabeça, às vezes estavam meio desesperadas, falando: agora nós não temos um pastor, estamos desesperados, estamos sem alguém que possa, mostrar que verdadeiramente Deus tem cuidado de nós. Então, da mesma forma como Moisés foi mostrar para aquele povo: olha, Deus, o Todo-Poderoso, jamais se esqueceu de vocês, Ele mostrou também com a tua vida aqui no nosso meio que Ele jamais havia se esquecido de nós e jamais havia nos abandonado. Deus, Ele jamais faz isso com aqueles que o temem. Ele não esquece nem o abandona. Mas Moisés precisava mostrar para aquele povo também que eles deveriam colocar toda a sua confiança neste Deus de poder e buscar ter com Ele um novo relacionamento, um relacionamento de submissão e santidade. Precisava haver mudança de vida. Ele precisava verdadeiramente confiar que aquele Deus veio e viria sempre para propor a eles uma mudança de vida, um novo relacionamento, o que eles já haviam esquecido e abandonado antes. Moisés tinha essa grande incumbência. Uma das coisas que vai acontecendo muito na vida da igreja é que a tal daquela zona de conforto vai tomando conta das vidas. As pessoas vão se acomodando, vão se deixando levar pelas coisas do dia a dia e muitas vezes pelo nada a ver, não é, pastor? O nada a ver todo mundo sabe o que é? O nada a ver é tudo aquilo que é de errado, é pecado, e às vezes você está tão na sua zona de conforto, tão no seu comodismo, que falar: isso não tem nada a ver. Aquele povo de Israel, ele estava nessa zona de conforto deles, vivendo a vida como queriam e não tinha nada a ver. Nada para eles estava errado, e Deus vai falar através de Moisés para aquele povo: Moisés, coloca para este povo que eu sou o Deus de poder e quero mudar a vida deste povo. Eu quero ter um novo relacionamento com este povo, né? E nós também experimentamos isso, pastor Obásio. Nós experimentamos isso aqui. Nós tivemos propostas, as mensagens pastorais, os estudos que foram colocados para a igreja mostravam também isso. O comodismo e a zona de conforto que estávamos vivendo, mas Deus estava falando: saiam dessa zona de conforto. Entendam verdadeiramente que eu quero um novo relacionamento com vocês. Busquem a santificação das suas vidas. Busquem se aproximar de mim. Eu quero me relacionar de maneira diferente com vocês. E Deus tem feito isso, pastor Orbaz e família, através de vocês. Ele fez essa proposta e tem feito há 2 anos, não é? De mudanças. E Deus continua falando: eu tenho poder para transformar a todos, eu tenho poder para fazer com que você, se quiser ter um compromisso comigo, eu tenho poder para fazer com que você consiga implementar isso na sua vida. Então, da mesma forma, pastor Orbaz, que Moisés levou o povo e teve muitas dificuldades, o Senhor também tentou aqui. O certo é que nem todo mundo aceita, né? Na verdade, nem todo mundo aceita quando essa palavra chega, quando a palavra de mudança é apresentada, quando Deus quer que as vidas mudem, quando quer que se transformem, né? E muitos preferem viver a vida de antes. E como reclamavam de Moisés: Moisés, você está trazendo a gente para o deserto, é para morrer? Está difícil demais, está difícil demais. Não era melhor a gente ficar lá no Egito com as nossas panelas grandes de carne?
Porque o povo estava lá na escravidão, estava lá padecendo tudo, mas dizia que tinha as panelonas de carne, comiam bem, né? E quando vão para o deserto, acham que estão passando fome. Mas Deus estava na providência e nunca deixou faltar nada. Mas é o que acontece, pastor, sempre tem gente para reclamar da palavra dura, da palavra que precisa acontecer para haver mudanças. E da mesma forma como Moisés foi contestado muitas vezes, eu vejo que o Senhor também foi aqui. Mas estava cumprindo, e tenha essa tranquilidade, pastor, o Senhor estava cumprindo o propósito de Deus na sua vida e na vida da igreja, assim como Moisés na vida daquele povo. Então, vá em paz, vá com o coração tranquilo, não é? Porque as pessoas, quando se rebelam, não se rebelam não é contra o pastor, mas contra Deus e contra a palavra dele. E aquele povo, mais um ponto, Moisés precisava mostrar também ao povo que Deus era um Deus de promessa e que cumpria prontamente as suas promessas. As promessas de Deus, elas aconteceram na vida daquele povo, como nós também já temos visto a promessa de Deus de restauração, de edificação acontecer na nossa vida e na nossa igreja. Eu sei que a irmã falou assim, eu não sei quantas vezes Deus vai passar a peneira nessa igreja, né? Não sei quantas vezes vai passar a peneira, né? Mas tantas quantas forem necessárias, Deus vai passar. E vai ficar verdadeiramente aqueles que creem neste Deus poderoso e que sabem que as promessas dele se cumprem na nossa vida. Então eu fico tranquilo em relação a isso também, não é? Então, pastor, o Senhor mostrou para esta igreja também que Deus é um Deus de poder, é um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que restaura, não é? Um Deus que busca um novo relacionamento, e é um Deus que faz promessas e que cumpre essas promessas. E nós temos o nosso coração tranquilo, tanto quanto o seu deve estar, do Senhor ter cumprido a sua tarefa de ser como Moisés nesta igreja. E nós falamos sobre estas palavras com muita tranquilidade, porque nós queremos falar de gratidão. O texto que nós lemos fala de Davi. Davi era um homem, um profundo conhecedor de Deus. Era um homem que tinha uma estreita relação com Deus, tanto que ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. E Davi era detentor de uma grande gratidão para com Deus. Deus fez muito na vida daquele homem, e muito antes fez na vida de todo aquele povo. Deus criou, amparou, sustentou, libertou de cativeiros, né? Deu guia para aquele povo, e Davi experimentou tudo isso na vida dele, e tinha no coração uma gratidão muito grande para com Deus. Então ele propõe a construção de um templo, que seria aquele lugar, um local de adoração de Deus, um lugar onde eles poderiam expressar a Deus toda a gratidão do seu coração. Então ele quer construir um templo, e ele expressa aqui, então, essa gratidão a Deus. Eu acredito, pastor, que não é diferente conosco. Nós queremos também homenagear ao Senhor. Hoje não é erigindo um templo, não é? Mas agradecendo a Ele pela sua vida e a vida da tua família nesta igreja. E por que nós devemos ter esta gratidão? Eu digo assim, a sua vida, da tua família, mas nós queremos agradecer primeiro a Deus. É Ele que merece toda honra, toda glória. E quando nós agradecemos a Deus, quando nós expressamos a Deus a nossa gratidão, Deus vai consequentemente abençoar a vida de vocês. Então, por que nós devemos ser tão gratos a Deus? É lógico que existe uma infinidade, né, de situações, de motivos, mas nós queremos dizer apenas 2 ou 3. Primeiro, porque
gratidão é agradável ao Senhor. Quando nós reconhecemos que é Ele quem nos dá tudo, que é Ele quem está na condução de tudo, que é Ele quem faz, que é Ele quem opera, não é? Nós estamos demonstrando gratidão ao nosso Deus. E nós devemos fazer e entender que aquilo que, se por um acaso nós fazemos porque Deus permite que façamos. Ele está na condução de tudo. Em Deuteronômio 8,14, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Deuteronômio 8,14 nos fala assim a palavra: se eleve teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Está querendo dizer bem claramente aqui, às vezes as pessoas acham que são elas quem fazem as coisas. Eu não estou dizendo isso que o pastor acha que fez, não é? Essa é uma palavra à igreja. Às vezes nós achamos que nós que merecemos o louvor das coisas que nós é quem fazemos. Da mesma forma como quando Deus tirou aquele povo do Egito, foi Ele quem operou tudo e em todos. Ele está falando aqui agora, para que aquele povo não se esquecesse, não elevasse o coração deles, achando que eles mereciam alguma coisa. Ele fala assim: não te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Então nós devemos reconhecer que nós, na verdade, não fazemos, não somos nada, mas devemos reconhecer que a nossa gratidão deve ser dada toda a Deus, porque é Ele quem faz e quem opera todas as coisas. Então nós louvamos ao Senhor, nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor pela vida de vocês, porque isso é agradável a Deus, e nós agradecemos ao Senhor por isso. Depois nós queremos dizer que a gratidão é uma expressão de adoração a Deus. 1 Crônicas 16, 8 e 9, você vai ter que usar a tua Bíblia. 1 Crônicas 16, Crônicas 16, 8 e 9, nos fala assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gratidão é uma expressão de adoração. Isso aqui é maravilhoso, não é? Quando nos fala, nos incita a render graças ao Senhor, a prestar culto ao Senhor, a adorar ao Senhor, a reconhecer as maravilhas que Deus tem feito, não é? Então, gratidão, pastor, é expressar através da adoração a Deus o verdadeiro reconhecimento de que Ele tem feito pelas nossas vidas. E render graças ao Senhor é o que nós precisamos como igreja fazer, render graças ao Senhor, porque essa é a expressão verdadeira de gratidão que nós podemos falar ao Senhor. E nós devemos nos lembrar de todas as maravilhas que Ele fez. Nós queremos nos esquecer, sim, de coisas que nós fizemos e que desagradaram muito o coração da igreja e o coração do pastor e da sua família. Disso nós queremos esquecer, pedir perdão a Deus e pedir perdão à família, né? Mas nós queremos nos lembrar, né, que por esta família Deus fez maravilhas nesta igreja. E uma das coisas que nós devemos reconhecer, né, que quando Deus faz, nós prestamos a Ele culto, nós expressamos a nossa gratidão. Isso deve acontecer todo dia, toda hora. Essa família foi bênção na nossa vida, foi bênção muito grande, e nós devemos expressar isso aos irmãos e a Deus. Uma das coisas que Deus não gosta é quando você não reconhece o que Ele faz na sua vida. Isso desagrada o coração de Deus. Então, eu gostaria que você pudesse expressar a essa família o que Deus fez na tua vida através dela, e agradecer a Deus por isso. Deus fez maravilhas.
E sabe por que nós falamos que a gratidão tem que ser presente no seu coração? Porque é o que nós dissemos, se você não expressar a gratidão, você entristece o coração de Deus. No Novo Testamento, na Bíblia, quando Jesus estava na terra, ele fazia muitos milagres. Uma vez chegaram 10 homens para ele, e esses homens tinham lepra, aquela doença de pele contagiosa. Eram 10 homens leprosos. Aqueles homens queriam que Jesus fizesse uma maravilha, fizesse um milagre na vida deles. E Jesus fez. Assim como faz todo dia na minha vida, como faz todo dia na sua vida, como fez na nossa vida através dessa família. Mas aconteceu uma coisa: Jesus dispensou aqueles 10, quando estava lá na frente, um deles falou: opa, isso foi grande demais na minha vida, foi um milagre tão espetacular, foi uma maravilha o que esse homem fez na minha vida. E aquele homem voltou, se ajoelhou para Jesus e agradeceu a ele, porque fora curado daquela lepra. Você não foi curado da lepra aqui pelo pastor, pelo trabalho, por alguma coisa da família, não é? Mas você foi abençoado. Você recebeu palavra de conforto, você recebeu palavra de edificação. Você de alguma maneira foi abençoado por estas vidas. E Deus quer que você agradeça. Jesus falou: olha, não foram 10 que foram curados e só um voltou para agradecer? Eu não quero escutar isso de Deus. Eu recebi tantas bênçãos, eu quero agradecer por tudo isso, não é? E nós queremos expressar a nossa gratidão a todos pelo que fizeram por nós nas nossas vidas. E em terceiro, já estou acabando, a gratidão é resultado do exercício de fé. Nós devemos agradecer a Deus por tudo que tem sido feito. Há um verso na Bíblia, abra a tua Bíblia, 1 Coríntios 15, 58. Não corta o som do microfone não, que eu estou acabando. Primeiro Coríntios 15, 57 e 58. A gratidão é resultado do exercício de fé, e nós fomos edificados, a nossa fé foi edificada, nós fomos motivados, nós fomos incentivados a exercitar a nossa fé, e através da fé Deus nos dá vitória em Jesus Cristo, e é isso que nos fala aqui. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Isso é fé, é exercício de fé. Exercício de fé. A nossa gratidão a Deus se expressa quando nós podemos expressar a Deus a nossa gratidão quando exercitamos a nossa fé. E nesse ponto aqui nós devemos crer que tudo que Deus tem feito, que tem aplicado na nossa vida, nós devemos exercitar por um ato de fé que foi desenvolvido e aplicado pelo pastor junto a todos nós. E nós queremos à família, ao pastor e à família, dizer que Deus providenciou socorro para nós, que Deus providenciou guia para nós, que Deus restaurou vidas, que Deus trouxe alegria, que Deus trouxe para a igreja o que ela precisava em todo este tempo. Então, Deus cumpriu através das suas vidas, no tempo dele, o propósito para cá. No coração nosso, o tempo não tinha terminado, mas no coração de Deus terminou. Não é? É lógico que se for falar para a igreja vai falar, fica, e Dom Pedro um dia falou, eu fico, né? Mas aqui acho que isso não vai acontecer, né? Porque tem que cumprir o propósito de Deus, né? Pedro não tinha responsabilidade nenhuma com Deus, mas o pastor e família tem, né? Mas nós queremos de verdade falar que no tempo de Deus e pela vontade de Deus, o pastor e família cumpriu o propósito que Deus tinha para essa igreja.
que foi de mostrar verdadeiramente que Ele se importa conosco, que Ele não se esqueceu, nos deu líder para edificar, para sarar, para conduzir, para tudo que precisarmos, né? E que agora nós precisamos continuar caminhando. Nós não podemos esmorecer, não podemos agora chorar, porque sabemos que Deus tem um propósito, que Ele não vai nos abandonar. Tenha certeza disso, igreja, tenha certeza disso, pastor e família. Então, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus possa abençoar a nossa vida, abençoar a igreja, abençoar a essa família, ao pastor, né, que tanto fez por nomeação divina. Obrigado. Amém. Amém. Gente, eu queria fazer o seguinte, só para a gente dar uma modificada no ritmo. Vamos colocar em pé, porque agora nós vamos assistir um filme e você já vai sentar, você só vai ficar em pé para poder mudar a posição da coluna, tá? Por favor. Ok, relaxou, né? Assistir um filminho, a gente tem que ficar relaxado, só não tem pipoca, vai ter um salgadinho depois, né? Então o filminho que vai assistir aqui é diferente. Pode assentar então. Agora se acomoda. É rapidinho, viu? Não preocupa não, vai ser rápido. Mas feito com muito carinho para a família. E até uma foto está mostrando alguém a mais na família. Tem entendendo? E tem uma coisa interessante, é que eu não sei se é porque massageou demais, né, o ego dele, né, e acabou ele gostando. Eu tenho comigo que Deus está com um propósito, além do que fez na nossa igreja, que vai ser mostrado ali. Deus precisava de um outro companheiro para o Jonas, né? Precisava de apagar a luz, né? Pois a obra é dele e não falhará.
Amém, né? Realmente, para nós é uma alegria muito grande poder ver tudo isso assim, não fecha, uma bênção. Obrigado, pastor, por ter nos amparado. Obrigado por ter nos dado esse sim, uma dificuldade de largar tudo lá e vir para cá, e tomou conta da gente por esse tempo. Nós temos que agradecer mesmo, tá? A irmã Ivana, não sei se a Ivana pode fazer isso, né? A Ivana vai fazer uma parte agora, e eu estou vendo ela sentindo peso lá, mas ela vai trazer. É uma lembrança que a igreja faz, materializando um pouco o nosso carinho. É uma lembrança somente. E aí, nós vamos convidar toda a família. Pode ver até a Carol também. Vem até aqui à frente. Esse é um presente da igreja para a família, né? E com certeza a Carol lá de desfrutar também. A Carol já está com o pezinho já lá dentro, né, da família, né? Não tem jeito. A gente entende que não vai ter retorno mais não, né? Certeza? Não vai ter retorno não, né? Vai para frente só, né? Então tá bom. E que isso sirva de exemplo, gente. Ó, só para vocês tirarem uma base. Passagem de ano, 2011 para 2012. Eu chego para o Jonatas e a Carol. Feliz ano novo. Não deu outra, né? Que bênção, né? Tinha que falar. Uma Ivana. Eu gostaria de dizer para a igreja que eu tentei pegar assinaturas de todos no cartão, mas aqueles que ainda não conseguiram botar o nome do cartão ainda está em tempo, tá? Depois pega com o pastor. Nós vamos passar as mãos dele o cartão, para ele e para a família. E aqui um presente para eles. Dá uma forcinha para estar sempre lembrando da gente, né? Como igreja. E nós agradecemos muito. E em nome da igreja, vou dar um abraço aqui neles. Vou caprichar, porque é em nome de vocês e de todos nós, tá bom? O pastor vai morar em apartamento e, consequentemente, vai precisar desse tipo de artefatos aí, né? Só desse jeito vai ser apartamento. Gente, vocês entenderam por que da barriguinha do pastor? Vamos convidar já. Leva que vem. Olha, eu gostaria que vocês permanecessem aqui e eu vou franquear, dar liberdade a uns 3 ou 5 a falarem nesse momento, tá? O microfone está liberado a quem quiser. O irmão Esdras vai levar conforme a necessidade. Você pode se levantar e o Esdras leva. O irmão Inani podia ajudar com outro microfone. O Inani? Se ninguém quiser falar, eu vou voltar para lá e começar de novo. Inani não precisa não, tá bom. Tem um outro na sequência lá, Inani, já está com o dedo levantado, já passa para ele lá, ó, Inani. Pega esse microfone ali. Você vai pegar? Você vai ficar com esse? Essa é a Bia. A Bia vai falar agora. Inani, daqui a pouco a Bia passa para você leva lá para o menino que está com o dedo levantado lá. Irmão Delci. Pode falar, irmãzinha? Não vou chorar não, tá? Ele é tão me vendo chorar esses dias. Pastor, eu quero agradecer ao Senhor de coração. O Senhor abençoou muito meu ministério. Eu senti muita paz. O Senhor valorizou. E foi muito importante para mim, não só para mim, mas para toda a igreja. Tudo que a gente vê, vocês serem como família.
Eu acho que todos nós estávamos muito carentes disso. E o Senhor fez uma coisa que também a gente estava com muita saudade. Vocês estão muito próximos. Presente na vida da gente, isso foi muito bom. E assim, eu considero que o seu olhar da educação um olhar de águia. E assim, eu gravei tudo que você me disse a respeito do meu ministério. E assim, o valor também que você atribuiu ao meu ministério com crianças, a sua visão para mim, ela é algo carregada de sabedoria, de muita sabedoria, de muita experiência. Então, para mim, isso teve muito valor, né? Sua doçura, Tamara. Você é muito doce com criança. Você realmente ama criança. Você me ajudou demais aqui, mas me ajudou muito como pessoa também, porque o seu coração é maravilhoso. Você não guarda nada assim de ruim nele. Isso é muito raro hoje, né? E o Jonatas, olha, eu admiro muito o seu caráter, admiro mesmo. Eu acho que você respondeu a criação que o seu pai e a sua mãe te deu, até onde eu vi. E assim, eu louvo a Deus por isso. E fico muito feliz que você vai casar com a Carol. Eu ela sabe tanto, né? E boa sorte, Carol. E eu queria falar uma outra coisa também, só que eu esqueci na emoção. Mas olha, muito obrigada mesmo, de verdade, pela presença de vocês. Como essas muitas coisas foram resgatadas em nós, muitas mesmo. Não dá para falar tudo. O irmão Delcila na frente já está com o microfone. Muito obrigado pela palavra. Depois o pastor Sérgio, tá? Bom, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida do pastor, toda a sua família, Carol, nossa mãe também, né? Que vai nos deixar e vai deixar saudades. A gente poderia falar como somos um ministério, pastor. O tempo foi chegou, está indo embora agora, mas eu como crente, eu como membro dessa igreja, que às vezes tudo na minha falta de atitude como crente, que eu poderia ter contribuído mais com o seu ministério nesse local, e eu não fiz. Eu sei que eu devia desejar, o Senhor me cobrou, me puxou, e algumas atitudes não foram correspondentes àquilo que o Senhor desejava que eu fosse, como o Senhor veio. Então eu quero que o Senhor falar. Com a minha gratidão, pedindo perdão, porque não pude contribuir mais com o seu ministério. Isso foi uma falta minha, e creio que outros membros aqui da igreja também têm esse mesmo sentimento. Mas o Senhor veio, e como na mensagem de hoje, o Senhor veio para realizar o seu ministério dentro do propósito de Deus para essa igreja. Então eu agradeço. Muito obrigado. Pastor Sérgio. Pastor Orbazo, como eu disse no dia da sua posse, que o Senhor seria o presente de Deus para nós. E realmente nós sentimos, ao longo do seu ministério nesses 2 anos, realmente esse presente chegando até nós. A proximidade com que o Senhor fez, com que a nossa congregação chegasse à Igreja Mãe. Pelo que a gente conhece, pelo que a gente sabe, pela primeira vez nós estamos tendo essa proximidade maior com a congregação. A Igreja Mãe está se envolvendo de uma forma mais ativa na congregação. E isso nós vimos o presente de Deus, pastor Orbazo, cumprindo assim o propósito de Deus. Durante todo esse tempo, querido, quero que você saiba que você influenciou demais o nosso ministério, foi realmente um pastor, realmente nos acolheu, nos soube ouvir, não ficou somente na aparência ou naquilo que falavam de nós, mas foi realmente nos ouvir e nos conhecer de fato. A nossa eterna gratidão a Deus, primeiro por ter nos trazido e por estar agora nos levando
debaixo da graça dele. E nós sempre teremos esse carinho, essa lembrança amiga e fraterna, de que o Senhor cumpriu aquilo que Deus havia determinado para o Senhor cumprir em nossas vidas. Obrigado, pastor Armado, obrigado, Tânia, obrigado também, filhos desse casal amado. E nós queremos, pastor, eu fiquei sabendo que já vai embora terça-feira, mas o Senhor não foi lá na congregação para nós despedirmos do nosso jeito, né? Então, eu gostaria muito, se fosse possível, o Senhor estar com um momento conosco lá. Mas se não for possível, aqui está o nosso abraço em nome de toda a nossa congregação. Eles vão se colocar em pé, pastor Sérgio, todos da congregação. Coloque de pé. Esse povo aprendeu a te amar, a amar a sua família. Que Deus te abençoe e te dê um ministério fantástico lá também. Que Deus abençoe. Ok. Mais dois, irmão Ivanildo. Então, irmã e depois irmão Ivanildo. Eu quero dizer poucas palavras. Quero agradecer a Deus por a passagem do pastor com a sua família aqui. E quero dizer que eu vou estar sempre orando por eles. E também quero pedir que o Senhor não esqueça de mim, Lídia e do meu filho Fernando. E sempre esteja orando por mim. Obrigada. Sou eu não. Bom, eu tenho muito a agradecer essa palavra. Eu agradeço a Deus, né, pela vida de vocês, porque quando o pastor chegou a essa igreja, acho que eu estava bem que acomodada, né? Na minha zona de conforto, né? E por vocês acreditarem que eu era capaz de fazer tantas coisas, nem eu mesma acreditava, né? Eu falo muito que missão dada, missão cumprida. E você passou lá, então eu acreditava muito que eu era capaz de fazer no coração, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, né? E hoje eu sei, mediante a vida de vocês, que eu sou capaz sim de fazer muitas coisas, né? Então eu cresci muito espiritualmente, né? Agradeço pela sua família, pastor, né? Fiquei muito feliz por o senhor ter sido batizado Daniel, né? Porque isso é uma marca que fica, né? E ele vai levar isso para todo sempre, né? E é isso, eu queria falar muitas outras coisas, mas depois a gente se fala. Falou. Pastor Orlásio, eu te amo muito. E aprendi a te amar e aprendi a amar os meus irmãos. Deus enviou vocês aqui para que eu pudesse descobrir o amor que eu sinto por cada membro dessa igreja, o amor que eu sinto pelas pessoas que fazem parte do meu pequeno grupo. Muito obrigado pela vida de todos vocês. Muito obrigado, Tânia, por tudo. Jonatas, Tamara. Jesus abençoe vocês. Gente, foi não. Acabou certinho, 10 minutos só. Ok? Ela disse que não iria falar, só iria dar a manifestação do seu carinho, né? Portanto, meus irmãos, o
pastor lançou uma semente maravilhosa, uma semente indicada por Deus, que nossa igreja precisava. É a semente da comunhão, a semente da melhoria no relacionamento. O próprio pastor Sérgio estava falando da mudança que houve, da aproximação da mãe com a filha, da mudança que houve quando a irmã Beatriz falou sobre restauração de dignidade de alguns, mostrando o quanto que algumas pessoas eram importantes para Deus e que nós precisávamos de reconhecer e honrar. Outras pessoas que nós precisávamos de dar mais atenção, o pastor chamou-nos para que nós fizéssemos assim. Muito obrigado por esse período e com muita alegria nós agradecemos a Deus, sem tristeza no coração, porque nós obedecemos, sabemos que Ele é soberano. Ele é cuidador de nós em todas as coisas, assim como o primeiro livro, uma vida com propósito. Deus tem um propósito em tudo. Então nós vamos pôr em prática isso que nós aprendemos nessa primeira lição desse livro. Uma vida com propósito. Deus tudo vê, tudo sabe, tudo organiza. E esse período pode ter sido parecido pequeno, né? Mas foi imenso para nós de crescimento. Amém? Concorda? Muito bem, nós vamos cantar. O pastor pode sentar de com a família. Os desejos do Senhor são muito maiores que os nossos seres humanos. A vontade nossa é uma, né? A gente é meio egoísta, né? Mas a gente aprendeu sim que os desejos do Senhor são maiores que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, são maiores que os seus sonhos. Vamos cantar isso. Deus abençoe você, pastor Márcio, meu pastor, minha consoladora, minha irmãzinha Tamara, essa preciosidade aqui, esse talento do Diogo. Os sonhos de Deus são maiores.